Capítulo 13. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. E reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco, e se sentou, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. E chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e, vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra, e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário, e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: Algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: Não, para que,
ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou, e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. E chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e o celeiro são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão no seu reino todos os que servem de tropeço, e os que praticam a iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou toda a espécie de peixes. E, quando cheia, puxaram-na para a praia, e, sentando-se, puseram os bons em cestos, os ruins, porém, lançaram fora. Assim será no fim do mundo, sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles, entendemos. E disse-lhes, por isso, todo escriba que se fez discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E Jesus, tendo concluído estas parábolas, se retirou dali. E, chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia, de onde lhe vem esta sabedoria, e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto?
e escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse, um profeta não fica sem honra senão na sua terra e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles.